Cada vez mais empresas e profissionais estão contando histórias para estabelecer sua liderança, vender produtos e definir sua marca. As histórias proporcionam um componente emocional às nossas apresentações e são necessárias para conectar e persuadir nosso público, além de usar apenas dados. Histórias que surpreendem, divertem ou emocionam nossa audiência têm até 3 vezes mais sucesso em atrair clientes e gerar vendas. Você sabe por quê? Neste vídeo vamos descobrir por que o storytelling importa. Você já parou para pensar no que acontece exatamente quando ouvimos uma boa história? A resposta é semelhante à experiência de ver fogos de artifício explodindo em um céu pouco estrelado. Quando ouvimos uma história, nosso cérebro se ilumina literalmente, ativando partes do córtex frontal, motor e sensorial. Além disso, produzimos oxitocina, responsável pela nossa sensação de empatia e capacidade de experimentar as emoções dos outros. E dopamina, um neurotransmissor que nos permite lembrar mais e melhor, sendo responsável por deixar uma impressão mais duradoura em nosso cérebro. Assim, as empresas e profissionais que contam histórias conseguem ir além da comunicação tradicional e criar uma tribo, uma cultura, como a Nike ou a Apple. Não importa se seus produtos não são os de melhor qualidade. O que importa é que eles conquistaram nossos corações com sua habilidade de contar histórias únicas e originais. Por onde começar, então? A boa notícia é que todos somos contadores naturais de histórias. Desde as primeiras pinturas rupestres, a humanidade tem usado palavras e elementos visuais para se comunicar de forma eficaz. Quem nunca leu um conto ou contou uma piada? Como usar o enredo em nossas apresentações? Se você deseja incluir histórias em suas apresentações, convido-a a seguir estas recomendações. Número 1. Identifique histórias impactantes. Se quiser valorizar os produtos ou serviços oferecem por meio da história de algum cliente ou tendência no mercado, é importante dedicar tempo para buscar essa joia escondida entre as centenas de histórias que seus usuários podem ter compartilhado. Para isso, aconselho entrevistar aqueles clientes que podem compartilhar detalhes surpreendentes ou incomuns que tornem sua história única e chamativa. Por exemplo, se quiser contar a história de um agricultor que se formou nos cursos de capacitação que você oferece, não se limite a contar a previsível história do agricultor que melhorou sua colheita graças à sua formação. Descubra a história excepcional do agricultor que talvez tenha enfrentado uma praga ou se tornado um magnata do milho para dar ao seu produto esse fator adicional de interesse. Número 2. Crie tensão narrativa em sua história. Depois de identificá-la, reúna o máximo de detalhes possível ao longo de sua jornada de sucesso para desenvolver uma boa narrativa. O que aconteceu, quando, onde, como e em que ordem. Você pode usar o arco narrativo de uma história, que permite contar o contexto da história, o detonante que deu início à ação, a série de eventos concatenados que dão tensão narrativa à sua história, o clímax da narrativa e, por fim, o desfecho. Aquele momento em que a tensão se dissolve para encerrar o relato com uma lição de moral ou uma solução. Número 3. Não se esqueça dos efeitos teatrais. Tão importante quanto a qualidade da sua história é o jeito como você a conta. Aconselho que incorpore muitas ideias emprestadas do teatro para adicionar tensão narrativa às suas histórias, como a cadência e projeção da voz, o humor e até mesmo o uso de pausas e expressões faciais e corporais, um rosto sorridente e relaxado, usar vestimentas confortáveis e sóbrias, por exemplo, sempre ajuda. Número 4. Comece a praticar. Contar histórias é mais arte e prática do que ciência. Há pessoas com vocação para contar histórias, mas a maioria de nós se torna mais eficaz como contadores de histórias por meio de tentativa e erro. Em resumo, o uso da narrativa em nossas apresentações é de grande utilidade para persuadir e influenciar a audiência. Para contar boas histórias, é necessário identificar aquelas com maior impacto emocional, estruturá-las para criar tensão narrativa e fornecer efeitos teatrais nas apresentações orais para amplificar seu impacto. A chave para contar boas histórias sempre está na prática
e em um conhecimento íntimo de seu público.